Apocalipse, a revelação. Se o nosso povo, igreja, estivesse mais desperto e reconhecesse realmente a proximidade dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse, iriam realizar uma reforma urgente nas igrejas e muito mais creriam na mensagem: acorda tu que dormes. Vamos pedir ajuda aos céus para que essa reforma se inicie. Afinal, chegou a hora. Jesus está voltando. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Bem-vindo ao Caminhando pelas Escrituras. Meu nome é Michele Miranda e a partir de agora, através desses vídeos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que é caminhar pelas Escrituras no livro de Apocalipse. Apocalipse nada mais é que a revelação. A revelação do quê? A revelação de quem? A revelação para quem? Apocalipse é a revelação dada do próprio Deus para o teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que foi entregue para quem? Para João, o seu discípulo, a qual estava isolado na ilha de Patmos, e ali ele recebeu do próprio Deus e escreveu com o seu próprio punho o livro da revelação, que é o Apocalipse. E para quem é este livro? Para quem é esta mensagem? É para mim e para você, para os servos do Deus Altíssimo, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como teu Senhor e único Salvador, e a partir deste dia maravilhoso, que é o melhor dia das nossas vidas, quando encontramos verdadeiramente a Cristo e decidimos segui-lo até o último dia da consumação. Nós precisamos entender que estamos vivendo dias em que precisamos pedir para Deus discernimento para podermos compreender através do Espírito Santo a tua palavra, a tua verdade, aquilo que Jesus quer que nós saibamos para os últimos dias, para a geração dos últimos tempos, que é a nossa geração. Nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração a qual nós iremos ver a volta do Senhor Jesus. Nós somos a geração em que já estamos vendo se cumprir as profecias ditas neste livro através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos vendo se cumprir detalhes todos os dias diante dos nossos olhos, o quanto se aproxima, o quanto está perto o dia do Senhor. Deus colocou no meu coração da gente poder estar falando sobre o livro de Apocalipse, ler os seus capítulos, ler os seus versículos, compreender de uma forma simples, assim como o próprio Jesus explicava aos seus discípulos. O Apocalipse é um livro maravilhoso, não devemos ter medo de ler esse livro. Conheço pessoas que dizem para mim: irmã Michele, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Outros dizem: é muito difícil compreender o livro de Apocalipse, porque ele traz ali uma simbologia, ele fala de animais, ele fala de chifre, ele fala de besta, ele fala de guerra, ele fala de demônios que serão soltos, e isso eu não consigo entender, ou isso me traz medo. Gente, na verdade, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus para mim e para você. Nós não precisamos ter medo, e para compreender esse livro, a própria palavra de Deus, ela vai nos mostrando o significado desses símbolos que às vezes a gente acha que não vamos conseguir entender. Por exemplo, eu tomei nota de algumas coisas. Quando você ouve falar ali um animal, né? Ele representa um rei, ele representa um reino. Quando você ouve falar ali chifres, ele representa poder, ele representa também um rei ou um reino. Dragão, e o grande dragão, o dragão representa o diabo, né? As estrelas, mensageiros, a cauda, o falso profeta, mulher, né? A mulher vestida de sol, a igreja, muitas das vezes Israel, né? A água, sobre muitas águas, povos, né? Que a gente vai encontrar essas referências em Apocalipse. Apocalipse também, ele está muito interligado com os profetas Daniel, com o profeta Ezequiel, né? Existe ligações de coisas que aconteceram no tempo deles, que também estão descritas no livro de Apocalipse.
A Bíblia é um livro que precisa ser estudada com a nossa mente aberta e voltada em oração ao nosso Deus. E o Espírito Santo nos ajudará a discernir, a compreender aquilo que Deus quer falar através dos símbolos, né? A própria palavra de Deus, ela vai nos explicar e nos fazer compreender essas coisas que pensamos que a gente não entende, né? O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu ao seu Filho para ser entregue a João, para que nós, os servos de Deus, pudéssemos compreender as coisas que devem acontecer muito brevemente, né? João notificou e escreveu com o seu próprio punho o livro de Apocalipse, né? O qual testificou a palavra de Deus e dar testemunho Jesus Cristo de tudo o que tem visto. E aqui ainda diz que bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem e são aqueles que guardam a palavra desta profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo e verdadeiramente o tempo está próximo, meus amados. A cada dia vemos o quanto se aproxima o dia do Senhor. A revelação de quem? É como eu falei no começo, a revelação é de Deus. Ele entregou a Jesus Cristo Filho, ele entregou essa mensagem para que João, o seu discípulo, pudesse notificar os acontecimentos. Para quem? Para os seus servos? Quem são os servos? É aquele que serve ao Senhor. É aquele que entregou a sua vida a Jesus como teu único Senhor e Salvador. E a partir de hoje vive uma vida para agradar e compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? O próprio Deus deu a revelação para Jesus, para que entregasse a João, a qual foi escolhido para transmitir essa mensagem para quem? Para mim e para você, né? Então nós somos os servos de Deus. Os servos de Deus, essa mensagem, ela é para mim e para você. A revelação de Deus contida nas Escrituras Sagradas é para você, é para mim, né? E por isso a gente vai estar lendo o livro de Apocalipse, seus capítulos e versículos, né? Mesmo que a gente pense que haja dificuldade, mesmo que a gente pense que muitas das vezes não vamos compreender, mas se o nosso coração está aberto em oração e entregue nossas vidas a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus nos fará compreender sim tudo aquilo que foi escrito para nós no livro de Apocalipse, né? A revelação é sobre o quê? A revelação é sobre as coisas que João viu, que João estava vendo agora no seu tempo e as coisas que iam acontecer depois dessas. Gente, João estava isolado na ilha de Patmos e ele foi isolado ali devido a uma perseguição, né? O imperador da época, ele tentou ceifar a vida de João, sabia? Mergulhando João dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas o Deus que tem promessa na minha vida e na sua vida, e tinha promessa na vida de João, o guardou e o protegeu de tal forma que ele saiu dali inteiro. Ele não foi consumido por aquele azeite. E isso fez com que o imperador ficasse com muita raiva e, entendendo que não podia destruir a vida de João, o isolou na ilha de Patmos. Mas Deus tinha um propósito. Quando João ficou isolado na ilha de Patmos, o nosso Deus tinha um propósito de revelar a ele o Apocalipse, para que eu e você hoje pudéssemos ler e compreender para que é a revelação, né? As visões que foi dadas a João dos últimos tempos. Tudo no tempo de Deus é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, né? Então João ficou ali na ilha de Patmos, isolado, porém a palavra de Deus estava sendo liberada, a palavra de Deus estava sendo acionada para que pudesse alcançar milhões, milhares, muitos servos e servas do Senhor, como eu e como você. Quem tem promessa de Deus não morre. Os propósitos de Deus se cumprem na minha e na sua vida, pode ter certeza disso, porque Ele é Deus. Então João foi escolhido para que pudesse
escrever as coisas que eles estavam vendo, que ele estava presenciando e as coisas que deveriam acontecer brevemente. E o livro de Apocalipse nos traz uma bênção de Deus para as nossas vidas. A palavra diz que bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, feliz somos eu e você que lemos, que ouvem as profecias deste livro e as guarda em seu coração. Porque o tempo está próximo e é necessário discernir qual é a vontade do Senhor para esses últimos dias. Aleluia! Né? Olha só, a gente tem aqui, nesses versos, 3 bênçãos que Deus nos dá a conhecer no primeiro capítulo ali de Apocalipse, né? Apocalipse 1:3, né? Quais são as bênçãos? Bênçãos que já vêm para a minha vida e para a sua vida. Primeira bênção, felizes, abençoados. Você, meu irmão, que vai ler, que está lendo as Escrituras Sagradas, aqueles que lê, os servos que leem, que conhecem, que dedicam seu tempo para o estudo, são bem-aventurados, né? Então é preciso ler, não tenha medo de ler, leiam a palavra de Deus, leiam nos seus devocionais, estudem a palavra de Deus, leiam Apocalipse, como nós começaremos a fazer a partir desse momento aqui, né? Depois, bem-aventurado os que ouvem, aqueles que ouvem, os servos que permitem ter o seu tempo, ficar em silêncio, ficam ali num momento que tiram para Deus, se dedicam em ouvir a voz de Deus de encontro à sua vida, ao seu coração. A Bíblia, quando você ora a Deus, quando você leva a Deus as suas orações e logo em seguida você abre a palavra, você começa a ler a palavra, é a voz de Deus, é a própria voz de Deus falando com você. Deus pode falar audivelmente? Pode. Ele falou com Moisés na sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo, se aproximou e Deus falou com ele. Deus chamou a Samuel. Samuel, Samuel. Ele pode sim falar audivelmente comigo e com você, mas através da palavra dele, quando você está ouvindo a palavra dele, Deus está falando com você diretamente através da Escritura Sagrada, né? E qual que é o terceiro nível? Aqueles que guardam, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. São bem-aventurados, são felizes, porque leram, ouviram e agora está colocando em prática, praticando aquilo que aprendeu do seu Deus, do seu Senhor, que aprendeu através de Jesus, né? O Filho de Deus. Gente, a gente está vivendo dias em que a gente está vendo a grande apostasia dos últimos tempos através da nossa geração. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Pessoas que abandonam a sua fé e começam a crer nas ideologias, começam a crer naquilo que o mundo está ensinando, naquilo que o mundo está dizendo, em meias verdades, que pode, que não pode, que é, que não é. Abandonam a sua fé, saem, trocam aquilo que é certo pelo errado. E ultimamente a gente tem visto grande apostasia até no meio das igrejas, né? Pessoas que estão saindo daquilo que é a verdade e vivendo suas vidas ali no mundo, suas ideologias, suas práticas, né? Dizem que Deus está com eles, dizem que Deus está no negócio, mas quando você vai para a luz das Escrituras, da palavra, a gente consegue entender quão cegos estão essas pessoas que desviaram. A apostasia na sua vida foi tão grande que os cegaram, né? Os deixaram trocar a verdade de Deus pela mentira do mundo. E a gente vê que tudo isso está aqui na palavra, está no livro de Apocalipse, está revelado para nós, que nos mostra também, uma vez mais, que nós somos a geração, a última geração, a geração do arrebatamento, a geração dos últimos dias, a geração da volta do Senhor Jesus. João, ele escreveu o quê? O que ele escreveu? As coisas que vistes, as coisas que você está vendo agora e as coisas que hão de acontecer
né? Então João começou a relatar isso e foi escrito em cartas. Cartas entregue para quem? Para as igrejas, né? As igrejas que representam as épocas de cada uma do seu tempo. Essas cartas foram entregues à igreja. Porém, as cartas que foram entregues à igreja de Éfeso, à igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tem muito a ver com os nossos dias também. Foram escritos naquele tempo, como João relatou, mas trazem para nós verdades absolutas em Cristo Jesus, que é a testemunha desse livro de coisas que precisamos compreender para os nossos dias. De nós como igreja, né? O meu corpo, o seu corpo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito, né? A igreja do Senhor, a igreja de Jesus, somos nós. O templo físico, nós sabemos que é para nós nos reunirmos, congregarmos, né? Quando estamos juntos, formamos a igreja do Senhor composta, né? Onde Jesus Cristo é o cabeça, né? E nós somos os membros, né? Então, a verdadeira igreja é eu e você, e nós já sabemos disso. Então, a gente vai ver que essas igrejas, elas receberam mensagens, né? E há detalhes nessas mensagens, né? Há detalhes ali que o próprio João escreveu às igrejas, né? Tem um objetivo, né? Foi com um objetivo bem explicadinho ali. A gente vai começar a ler e vamos ver, né? Sobre o tempo em que aquelas igrejas estavam, como elas estavam vivendo e o que eles também nos trazem para os nossos dias de hoje. Cada uma dessas igrejas, elas tinham um significado, né? Por exemplo, Éfeso significa desejável, Esmina significa mirra, um perfume, né? Um perfume que no tempo era muito famoso. Quando Jesus nasceu, foi entregue a Jesus o que como presente? Mirra. A igreja de Pérgamo significa exaltação, Tiatira, cheiro suave, Sardes, canto de alegria, Filadélfia, amor fraternal, Laodiceia, julgamento do povo, né? E a gente vai caminhar, né, a partir de agora, pelos capítulos de Apocalipse. Vamos ver aqui o que são essas mensagens para as 7 igrejas, né? Os períodos da era cristã. O número 7 igrejas. A palavra de Deus sempre aparece muito o número 7. Número 7, ele significa a perfeição de Deus, né? A plenitude de Deus. O número 7 simboliza o tempo perfeito de Deus, né? Deus, ele fez a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou e ele viu que tudo que ele tinha feito era bom, né? Então ele descansou no 7º dia. Por isso que ele fala que o 7º dia é o dia do descanso, é um dia que nós também devemos descansar, né? O próprio Jesus descansou, nós também devemos descansar. A gente tem que ter esse tempo, é necessário o tempo do descanso, né? Então o número 7 é um número que simboliza a perfeição, a plenitude de Deus, amém? E essas mensagens que nós vamos estar lendo representa para nós os últimos dias, o fim do tempo, o fim dos tempos, né? Períodos que a igreja passaram pelas histórias do mundo, né? Como foi esses períodos e a era de cada igreja. 7 períodos de igreja desde a sua formação até o fim, né? Então a gente vai começar a ver aqui a história, né, dessas igrejas, o que elas receberam como correção, né? Elas receberam correção, elas receberam ali do Senhor uma crítica, né? E também receberam uma promessa. Todas as igrejas elas receberam de Deus uma exortação e também uma promessa. Algumas igrejas foram elogiadas, né? Outras igrejas foram advertidas. Algumas igrejas estavam quentes e frias, né? Algumas igrejas estavam ali perdendo o seu primeiro amor, né? E a palavra diz que
a Deus, né? Deus, através de Jesus, entregou para João essa palavra. E é interessante que a gente vai ver aqui que Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele não só andava, ele anda. Jesus está no meio da igreja. Aleluia! Ele está em constante comunicação com o seu povo. Desde que ele nos criou e nos formou, ele está sempre em comunicação com o seu povo. A gente vai ver que ele conhecia o estado de cada igreja, assim como ele conhece o meu estado e o seu estado. Ele sabe como estamos, ele sabe como nos encontramos. Oh, aleluia! Ele é Deus, né? Então, a gente vai ver que ele estava sempre caminhando entre as igrejas, aleluia, e que ele segue, né? Ele segue caminhando, passeando pela igreja. Jesus sempre esteve, sempre estará com a igreja. E por isso a gente vai começar a ler aqui Apocalipse. No Apocalipse 1, eu quero ler com vocês, né, a introdução, que foi a que eu disse, né, que o autor de Apocalipse é Deus, a revelação é entregue a Jesus, o Filho, passada para João, o qual escreveu ali tudo que viu do próprio Jesus em visões, né? Aquilo que Deus entregou para ele. Então diz assim, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. Bem-aventurado, feliz, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, que guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia, pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente ele vem. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, voz de trombeta, voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros a semelhança do Filho do Homem, com vestes talares, cingida à altura do peito como cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvos como a lã, como a neve. Seus olhos eram chama de fogo, seus pés semelhante a bronze polido, como que refinado na fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí aos seus pés como um morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, João.
Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 1. Glória a Deus, tremendo, não é? A palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa. Aquele que vive, aquele que é, aquele que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso é aquele que vai nos entregar, fazer-nos discernir através do teu Espírito a palavra de Deus. Caminhando pelas Escrituras, começamos aqui o livro de Apocalipse. E vamos às 7 igrejas, né? Vamos falar sobre as cartas escritas a ela, vamos ler versículo por versículo e compreender o que Deus quer passar através dessas mensagens para mim e para você, porque a mensagem é para você, servo, é para mim, serva. A mensagem é para nossas vidas. Não tenham medo, leiam o livro de Apocalipse, estudem, porque o livro de Apocalipse, ele traz bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. A primeira carta foi escrita a Éfeso. E aqui a gente já se encontra no capítulo 2. Então a gente vai ler o capítulo 2, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os 7 candeeiros que a gente viu no capítulo 1 agora? A gente leu a igreja. Então Jesus caminha no meio da igreja. Jesus caminha comigo, Jesus caminha com você, aleluia. E Ele está aqui comigo e com você agora, caminhando pelas Escrituras. Oh, glória, Deus é maravilhoso, né? E ali diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova a si mesmo, se declarando apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, lembra aquele momento em que você caiu, lembra aquele momento em que você desistiu de cumprir aquilo que é a vontade de Deus para sua vida, aquele momento que você decidiu parar o teu chamado, aquele momento que você resolveu desistir, mas não é para desistir, não é tempo de desistir. Nós não podemos desistir, a gente tem um chamado, a gente tem uma obra que foi entregue de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a gente precisa perseverar e voltar a praticar as obras do primeiro amor. Arrependa-te, levanta-te e segue, porque o nosso Deus, Ele nos perdoa. O coração quebrantado, diz a palavra de Deus, quando você entrega-se a Deus em quebranto, pede perdão, Ele te perdoa. E você deve seguir a caminhada, você deve seguir a jornada, aleluia. E não venho a ti, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que forte. Se você não se arrepender, não se levantar, não seguir adiante, praticando as primeiras obras, quando você se converteu, você falava de Jesus, você anunciava o seu amor, você saía cantando e contando as maravilhas dele, né? Você servia na igreja com fervor, você servia com excelência. Hoje, quantos estão apenas sentados e não querem mais servir? Quantos hoje já não dedicam tempo para as coisas de Deus? E é necessário arrepender e voltar. E olha que ele fala
se não te arrependeres, se não voltares a praticar, olha que forte, gente, virei até a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, ou seja, a presença será retirada, será movida. E meus amados, a presença de Deus é tudo o que precisamos ter. Davi disse, quando Davi ele pecou, quando Davi ele errou, que ele vem arrependido e ele ora a Deus, ele fala: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo, não afaste de mim a tua presença, porque a tua presença é tudo o que eu preciso. Não podemos viver neste mundo, não podemos viver nesta geração, não podemos viver nesses últimos dias sem a presença de Jesus. Ela é tudo o que nós precisamos todos os dias da nossa caminhada. Então ele nos dá a oportunidade de se arrepender, de levantar e seguir o caminho, porque o próprio Jesus está ao nosso lado, caminhando comigo e com você, igreja. Tenho contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oh, glória! Éfeso representa, qual que é o significado de Éfeso? Desejável, desejável. O nosso Jesus, ele tem que ser desejável. A palavra diz, amado da minha alma, o desejado de todas as nações, aquele que eu desejo, aquele que eu tenho a vontade de poder encontrar como noivo, meu noivo, né? Ele está nos dizendo ali, ó, arrependa e volte a praticar as primeiras obras, volte a praticar o primeiro amor, volte a viver aquela paixão intensa por Cristo Jesus, né? Tenho contra ti, Éfeso, que tu deixastes o primeiro amor, mas aqui estou para ouvir de ti que você se arrepende, que você se levanta, que você se ergue e que você vai voltar a praticar as primeiras obras. E como recompensa, como promessa, porque o nosso Deus, ele é Deus de promessa. A promessa para Éfeso é: receberá, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, receberá o fruto da árvore da vida. A igreja de Éfeso é a era cristã do ano 31 até o ano 100, que foi o início do cristianismo, né? Então Deus, ele quer que eu e você, se hoje a gente voltou, a gente se deixou perder, caímos, deixamos de praticar as primeiras obras, deixamos de fazer com fervor, com excelência, de servir a Ele em sua obra, de anunciar Ele pelos quatro cantos dessa terra. É tempo agora de anunciar a volta de Jesus, de anunciar o seu amor, a sua maravilha, os seus milagres, aquilo que Ele tem feito por mim e por você, e seguirmos adiante, porque Ele tem de nos dar o fruto da árvore da vida. Oh, glória! Alimentarmos do fruto da árvore da vida que o próprio Deus tem preparado para nós no paraíso de Deus, no jardim de Deus. Que tremendo isso, né? Então é preciso voltar a praticar as primeiras obras. Então a igreja de Éfeso, ela, como elogio, recebeu do Senhor, porque ela rejeitou o mal, ela foi paciente, ela trabalhou em afinco, ela pôs à prova os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso perseverou, né? E nós hoje, como igreja, precisamos também perseverar, sermos pacientes, colocar à prova aqueles que são os falsos profetas, que querem enganar a palavra de Deus, que querem trazer mentiras como meia-verdades, que querem enganar o povo do Senhor, né? Rejeitar o mal e sermos pacientes, né? Ela recebeu a crítica que ela perdeu o primeiro amor, mas Deus também lhe deu a oportunidade de arrependimento. Ele disse: lembra-se de onde caístes, arrependa-te e volta.
né? Como julgamento, se isso não acontecer, ele vai remover o candeeiro, e remover o candeeiro significa remover a presença. É a presença de Deus sair do meio da igreja. E uma igreja sem a presença de Deus, ela não tem vida. Ela se torna morta. Porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Ainda mais agora, nos últimos dias. A geração dos últimos dias. A presença de Deus, ela é tudo o que nós precisamos, amada igreja. E como promessa, nos dará acesso a comer o fruto da árvore da vida. Fruto da eternidade, meus amados, né? Então vale a pena voltar a praticar o primeiro amor, vale a pena voltar a viver aquela paixão por Cristo Jesus. Éfeso, desejável, vale a pena desejar o amado da sua alma, desejar encontrar o noivo, porque em breve ele virá e ele vem buscar a mim e a você, a sua amada igreja, aleluia, né? Glória a Deus. Então agora a gente vai para a segunda igreja, né? Nós vamos ler agora a igreja de Esmirna, né? Esmirna significa mirra, que era um perfume famoso da época. E o que foi dito a essa igreja? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aleluia! O nosso Jesus vive. Ele vive e ele reina para todo sempre. Se você vai a Israel, eu ainda não fui, tenho vontade de ir a Israel, conhecer a Terra Santa, né? E eu creio que se eu tiver a oportunidade, se essa é a vontade do meu Deus, eu ainda irei. E se eu não for agora, eu vou conhecer a Jerusalém eterna, eu vou estar com meu Cristo no milênio, governando com ele as nações. Então não tem preço tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas aqueles que foram em Israel, né, tiveram a oportunidade de estar ali, sabem que quando você vai visitar o túmulo de Jesus, o túmulo está, aleluia, vazio. E você encontra a inscrição ali: ele não está aqui, porque ele ressuscitou, ele vive, aleluia. E tanto que quando ele ressuscitou, Maria o encontrou, né? A primeira vez Jesus ressurreto foi Maria, foi uma mulher. O que Jesus disse para ela? Ide, Maria, e anunciai que eu vivo. Oh, glória, glorifica aí, meu irmão, porque Jesus vive e ele reina e reinará para todo sempre, aleluia. Aí ele segue dizendo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, que forte, que forte. A igreja de Esmirna estava enfrentando também perseguição. Ela ia passar por perseguições. Ela ia sofrer pelo amor de Jesus. Ela ia sofrer pelo amor de Deus. Mas ele disse para ela: não temas o que tens de sofrer. Por quê? Porque eu estou com vocês. Eu estarei com vocês, a minha presença estará com vocês. Mas vocês vão ser postos à prova. Mas se fores fiel até a morte, dar-te-eis a coroa da vida. Meus amados, quantas pessoas na era da igreja Esmirna, do ano 100 até o 313, período em que a igreja foi muito perseguida, quantas pessoas morreram por amor de Cristo Jesus, quantas pessoas morreram pela fé que tinham em Cristo Jesus, porém elas morreram com a certeza dessa promessa. A promessa que Deus deu a elas era que elas, sendo fiel até a morte,
elas não passariam pelo dano da segunda morte. Meu Deus, que tremendo isso! Ele exortou ser fiel até a morte. Vocês vão receber coroa de vida. Vamos receber coroa de vida do Senhor. E ainda como promessa, não passará o dano da segunda morte. Ou seja, a morte espiritual, a morte física. A morte física, o nosso corpo, ele vai para a terra. Mas a nossa alma não passará pela segunda morte, porque ela já estará com Cristo Jesus na eternidade. Morreu com Cristo Jesus, morreu por ele, morreu pela sua fé, morreu, foi fiel até a morte, tem coroa da vida e ainda não sofrerá o dano da segunda morte. Meu Deus! Esmina, mirra, um perfume famoso, significa um perfume famoso, né? Uma coisa que tinha muito valor, ou seja, a igreja perseguida, ela é valorosa para Cristo Jesus, ela exala o perfume de Cristo Jesus. Pode nos perseguir, mas nós seguiremos anunciando a Jesus, que é o amado das nossas almas. Oh, glória! Seremos fiel a Ele, receberemos dele coroa da vida e não passaremos pelo dano da segunda morte. Olha que tremendo isso. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E nos dias atuais a gente também vem sofrendo perseguição. A igreja do Senhor vem passando por perseguições. Outro dia eu vi uma notícia de um jovem que estava anunciando Cristo, e não foi fora do país não, foi acho que em São Paulo. E algumas das pessoas que estavam ali estavam xingando, atirando pedras, mandando ele calar a boca, até que veio os policiais e o tiraram dali, né? Outro lugar também, que se eu não me engano, estavam falando de Jesus no ônibus e eles foram criticados, as pessoas ficaram rindo deles, né? E eles estavam ali. É perseguição também. E tantas outras coisas, né? Tiraram a Bíblia das escolas, das bibliotecas, isso é perseguição. Mas se eu e você, igreja, permanecemos fiel a Deus, se a gente for fiel a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que é, aquele que vive, aquele que ressuscitou por mim e por você, nos garantindo que Ele tem para nós a eternidade, oh, aleluia! A gente tem coroa para receber dele e a gente não vai sofrer de forma nenhuma o dano da segunda morte. Aleluia, igreja, exala o perfume de Cristo, seja a essência do perfume de Cristo na terra, ainda que seja perseguido, Ele estará comigo e com você. E os últimos dias que estamos vendo e vivendo são dias a quais vemos que a perseguição cresce e ela vai crescer e ela vai alcançar todas as nações. Ninguém escapará da perseguição, mas eu e você, perseverando, firmado em Cristo Jesus, vamos vencer, porque ao que vencer, aleluia, ao que vencer, receberá a coroa da vida. Esmina suportou o sofrimento, suportou, de certa forma, diz ali, a pobreza. Era uma igreja pobre, mas não, era uma igreja rica em Cristo Jesus, porque ela tinha tudo o que ela precisava, ela tinha Cristo, ela tinha a presença, ela tinha Jesus com ela, a presença dele na vida dela, ela era fiel, ela perseverava, ela suportava, né, o sofrimento. E ele disse para ela, né, ser forte, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Como promessa, não sofrerás de nenhum modo o dano da segunda morte. Oh, aleluia. Gente, a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é tremenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui ainda diz assim, ó. Eis que o diabo está para lançar muito de vós na prisão,
E naquela época, muitos foram perseguidos e foram presos. E a gente também vamos vivenciar essas coisas. Já vivenciamos em outros países que pessoas são presas à causa do evangelho. São presas mesmo. São levadas presas. Tem lugares, países da Europa, países como ali na China, países ali onde é proibido mesmo, né? Tem ali aqueles que você não pode pregar a palavra de Deus. E se são pegos, são presos. E muitos até mortos, né? E muitos até mortos. Quantos morreram já? Que a gente vê aí de notícia, né? Quando você vai ver aí os missionários, as missões, você começa a ver, eles relatam, né? Pessoas que foram mortas, sim, perseguidas e mortas por conta da palavra do nosso Deus. Mas estes aí vão receber de Deus essa promessa, coroa da vida, e não passarão pela segunda morte. Então vale a pena, igreja, ser fiel, vale a pena, prepara-te, porque Deus está com você. Aleluia, aleluia. Então essa foi a igreja de Esmina, a segunda igreja. Agora a gente vai para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo significa exaltação. Aquele que deve ser exaltado por mim e por você. Aquele que é digno de toda exaltação, nosso Jesus. Exalte ao Senhor. Exalte ao Jesus que tu serve, porque Ele é digno. E aqui que ele disse à igreja de Pérgamo? Apocalipse 2:12. Vamos lá? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aquela espada afiada de 2 gumes que corta para mim, que corta para você, que corta para os 2 lados. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina do Nicolaítas. Portanto, arrependam-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ô, gente, que forte isso daqui. Que forte. Ele está dizendo à igreja de Esminas, né? Vocês estão aonde está o trono de Satanás. Onde Satanás está aí operando. O Satanás está agindo com suas artimanhas, com suas maldades. Porém, você, igreja, você está confiando em mim. Você não nega o meu nome. Você conserva o meu nome. Você confia em mim. Você tem fé. Você está firme aí, né, igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é a igreja do ano 313 até o 538. E ela estava ali passando a absorver. A igreja de Pérgamo, ela começou a absorver ali. Ela não negou o nome de Cristo. Ela estava ali vendo as coisas que estavam acontecendo, mas ela não negou o nome. Porém, a igreja de Pérgamo começou a trazer para dentro dela, começou a absorver as práticas do paganismo. Quando ele diz aqui, ó, tenho contra ti que estão sustentando a doutrina de Balaão, estão ensinando a armar ciladas contra os filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos seus ídolos, aos ídolos que o Senhor rejeita. Né? Coisas sacrificadas, estão praticando a prostituição, sustentando ideologias de mentira,
Gente, isso estava acontecendo em Pérgamo, naquele tempo. Isso estava acontecendo lá. E hoje, se a gente for ver como que tem muitas igrejas na atualidade, trazendo para dentro delas doutrinas, ideologias do mundo, trazendo coisas pagãs, paganismo, ensinando doutrinas e ideologias, pensamentos que não agradam a Deus, que não são de Deus. Venham como vocês estão. Deus te ama assim, todo tipo de amor é válido. Igreja do nome tal, igreja do nome tal. Aqui é a igreja do tudo pode. Aqui é a igreja dos relacionamentos e Deus te ama assim. Ideologias, paganismo, fazendo com que as pessoas se prostituem, se sacrifiquem como coisas de ídolos. É forte, amados, é forte. Mas temos visto o mundo afora como que as igrejas têm sustentado ideologias, como as igrejas têm trago para dentro de si paganismo, vivendo coisas que são do mundo, e isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Deus, ele quer exaltação para ele. Exaltado tem que ser o meu Deus, o nosso Deus. Toda exaltação. É ele que está no trono. É ele que vive, é ele que reina. É ele que nos comprou com teu sangue precioso. Meu Deus, ele é a verdade absoluta. Deus não divide adoração. Deus não aceita meias verdades, porque ele é a verdade. Gente, que forte isso. Pérgamo foi a igreja que começou a absorver o paganismo. Aí o Senhor disse para ela: arrependa-te, porque se você não se arrepender, virei contra ti e lutarei com a espada afiada da minha boca. Meu Deus, que forte. O próprio Deus lutará contra a igreja que traz para dentro dela paganismo, que exalta outros ídolos, que pratica ideologias que não são dele. Meu Deus, que forte. E analisa ao redor hoje como muitas igrejas estão fazendo. Meu Deus, é muito forte. E a palavra de Deus é a verdade. Aí ele segue dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Gente, o maná. O maná, ele foi entregue por Deus quando o povo estava no deserto. Alimentou o povo. O povo foi alimentado pelo maná de Deus, que caía do céu. E Deus está falando que ao que vencer, ele vai dar o maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto o que recebe. Aleluias! Exceto o que recebe, um novo nome dado por Deus. Olha só, ele exorta a igreja dizendo: arrependa-te, ainda tem arrependimento. Você pode se arrepender. Arrependa-te hoje. Arrependa-te. Oh, glória a Deus, aleluia. Arrependa-te. E como promessa, dar-te-ei de comer o maná escondido. E tem pedra branca. Tem pedrinha branca para te entregar com um nome que só quem recebe e conhece, é o nome dado por Deus. Aleluia, na eternidade com ele. Gente, é tremendo isso. É tremendo. A igreja de Pérgamo, ela foi fiel a Cristo, né? Mesmo vendo, né, como ele diz aqui, Antipas, mesmo vendo as pessoas sendo martirizadas, morrendo, porém, ela começou a trazer para dentro dela imoralidades, idolatria, né? Ela começou a trazer heresias, e ela tolerou, ela viu isso como não passa nada, ela foi tolerando. E hoje quantas igrejas não passa nada, quantas igrejas isso pode, aquilo pode, né? Quantas igrejas estão deixando as coisas acontecerem, e não é a vontade de Deus que seja assim, mas ele dá a oportunidade de arrependimento.
E se você vencer, igreja, e se eu vencer, você não pode tolerar imoralidade dentro da igreja. Você não pode aceitar imoralidade. Deus não se agrada disso. Você não pode aceitar idolatria. E hoje quantos, até mesmo cantores, o mundo gospel, hoje as pessoas idolatram as pessoas. E Deus, ele não quer isso. Exaltado seja o nosso Deus, exaltado é Ele, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, aquele que reinará para todo sempre. O nosso Jesus é digno de toda exaltação. Não tolere, igreja, não aceite idolatria no meio da igreja. Heresias, mentiras misturadas com a verdade. Deus não se agrada disso. Não podemos tolerar. E a palavra dele está dizendo que ele mesmo lutará contra ti com a espada afiada que sai da boca dele. Meu Deus, gente, é forte. Então é tempo, igreja, de se arrepender e de não tolerar e não aceitar mais imoralidade, idolatria e heresia dentro das igrejas. Preguem, anunciem a Cristo Jesus, a sua verdade e a sua palavra absoluta, porque Ele é Deus. Né? Então, Ele deu a oportunidade de arrependimento para Pérgamo, né? O julgamento é Ele mesmo lutar, né, com a espada que sai de sua boca. Mas se você vencer, Ele tem a promessa. E qual é a promessa? Maná escondido. Uma pedra branca entregue a ti com um nome que só quem recebe sabe, que é o nome que Deus te dará. Um nome que Deus te dará para mim, para você, igreja, se nós vencermos. Aleluia! Que tremendo, gente. A palavra de Deus é perfeita, né? Então, Pérgamo foi a igreja que, né, começou a absorver as práticas do paganismo naquela época. E nos nossos dias a gente vê que não tem diferença, tem muita coisa aí acontecendo. Mas arrependa-te e venha viver as promessas que Deus tem contidas aqui para mim e para você. Ao que tem ouvidos, ouça, igreja. Aleluia! Agora a gente vai para quarta igreja, a igreja de Tiatira. O que significa a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira significa cheiro suave, né? Cheiro suave, cheiro agradável. E o que a igreja de Tiatira era da era do 538 até o ano de 1560, foi a era da igreja de Tiatira. Foi um período mais longo da igreja. Nessa época que a igreja também cultuava o paganismo. E veio com todas as armadilhas para dentro da igreja, a igreja de Tiatira. Vamos ver o que está escrito aqui para a igreja de Tiatira? Ao anjo, Apocalipse 2:18. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira, assim diz o Senhor.